Eu me chamo Marta, e o que estou prestes a contar não é para os fracos de coração. Esta é uma história sobre justiça, não aquela que se busca em tribunais, mas uma justiça antiga, crua e implacável. Uma justiça que você procura quando não tem mais nada a perder. E foi assim que tudo começou, com o que eu acreditava ser o fim de tudo, quando minha vida foi destruída. Roberto, aquele monstro. Ele entrou na minha casa como uma tempestade, arrasando tudo pelo caminho. Não me deu chance de lutar, não me deu sequer o direito de gritar por ajuda. A noite que ele me violentou marcou o início do meu verdadeiro pesadelo. Depois disso, os dias se arrastaram, e cada um era uma batalha para sair da cama. Enquanto ele caminhava livremente pelas ruas, como se nada tivesse acontecido, eu me tornava apenas uma sombra, me afundando no desespero. Eu tentei fazer o que uma vítima deve fazer. Fui à polícia, fiz denúncias, me humilhei. E nada aconteceu. O sistema falhou comigo de todas as formas possíveis, enquanto ele seguia a vida. Ninguém parecia capaz de enxergar a destruição que ele havia deixado em mim. Então, me vi sozinha, isolada, envolta em uma dor tão grande que parecia não caber dentro de mim. Foi nesse momento, quando eu não via mais luz alguma, que ouvi falar de Dona Carmélia. As histórias que rodeavam Dona Carmélia eram assustadoras. Diziam que ela fazia pactos com espíritos antigos e que era capaz de trazer o pior tipo de vingança para aqueles que procurassem por ela. Em outro tempo, eu teria rido disso, mas naquele ponto, não havia nada que eu não estivesse disposta a tentar. Com uma dor tão profunda dentro de mim, a ideia de lidar com feitiçaria e espíritos não me parecia absurda. Na verdade, era quase reconfortante. Quando finalmente decidi procurá-la, o medo tinha desaparecido, substituído pela raiva. Encontrei sua casa na periferia, uma construção velha e quase desabando. Havia um jardim descuidado na frente, com ervas secas e plantas crescidas. Ao tocar a campainha, ouvi passos arrastados, e a porta foi aberta por uma mulher pequena, magra, com longos cabelos grisalhos presos em um lenço. Seus olhos eram pequenos e penetrantes. "Você tem os olhos de quem perdeu tudo", ela disse, sem sequer me cumprimentar. "Eu quero justiça", murmurei, sem saber o que mais dizer. Ela sorriu de lado, um sorriso triste. "Você quer vingança. E isso tem um preço." Ela me levou para dentro, e o cheiro de ervas queimadas e velas inundou minhas narinas. Ao redor da pequena sala havia objetos estranhos, garrafas com líquidos escuros, estatuetas de santos misturados a figuras pagãs. Ela me fez sentar e pediu que contasse o que havia acontecido. Enquanto eu falava, ela ouvia em silêncio, mexendo em uma bacia de água escura. Quando terminei, ela me olhou de forma intensa. "Você trouxe algo com você?", perguntou ela. Eu sabia o que ela queria. Eu tinha arrancado uma mecha de cabelo de Roberto na noite do ataque, sem nem saber por quê. Eu a entreguei para ela, e ela o segurou como se fosse um tesouro. "Isso é tudo o que precisamos." Ela começou a mexer em ingredientes ao redor, preparando o que eu sabia que seria o feitiço. O cheiro de ervas e incenso ficou mais forte, e o ar dentro da cabana parecia se tornar denso, quase irrespirável. Eu sabia que algo estava acontecendo ali, algo que não compreendia completamente, mas que já começava a me consumir. "Ele vai pagar", ela disse finalmente, enquanto mexia em um caldeirão fervente. "Mas o preço, sempre há um preço, minha filha. A magia que você quer vai além de machucar o corpo. Vai destruir a alma." Eu não hesitei. "Ele merece." Ela sorriu. "Isso será decidido pelos espíritos." Underline, 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 underline. A primeira noite foi como Dona Carmélia havia prometido. Roberto estava sozinho em sua casa, dormindo, quando tudo começou. Eu assisti a tudo através de um espelho que ela havia me dado, uma relíquia antiga, cercada por runas e símbolos que eu não entendia. A cena era nebulosa, mas clara o suficiente para ver o que eu precisava: Roberto, engasgado,
com as mãos ao redor do pescoço, sentindo sua cabeça lentamente se separar de seu corpo. A dor estampada em seu rosto era tudo o que eu queria ver. O sangue escorria, e ele lutava para respirar, enquanto seus olhos se arregalavam em puro terror. O ciclo se repetia todas as noites. A cabeça se desprendia, ele sufocava, morria, mas não morria de verdade. Toda manhã ele acordava vivo, apenas para viver o mesmo horror outra vez. Era como se ele estivesse preso em um inferno particular. E cada noite que se passava, meu ódio parecia ser alimentado. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Na terceira noite, enquanto eu observava pelo espelho, percebi algo que não estava lá antes. Uma sombra se movia pelo quarto. Era sutil, mas claro o suficiente para me deixar desconfortável. No início, achei que era minha imaginação. Mas na noite seguinte, a sombra voltou, dessa vez mais próxima de Roberto. Na quinta noite, a sombra tomou forma. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Alta, magra, com cabelos longos e negros que cobriam parte de seu rosto. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e sua presença fez com que o quarto de Roberto ficasse mais frio. Eu podia ver seu terror crescer à medida que ela se aproximava dele. Ela não fez nada, apenas o observou. Mas isso foi o suficiente para paralisá-lo de medo. Eu voltei até Dona Carmélia no dia seguinte, ansiosa. Há algo com ele, algo além da dor. Uma mulher, uma sombra, disse a ela. Ela riu, mas não era um som agradável. Claro que há. Você não achou que o tormento dele pararia apenas na dor física, não é? O medo é o que dá poder aos espíritos. Quanto mais medo ele sentir, mais forte eles ficam. Eu hesitei. E se ela vier atrás de mim? Ela balançou a cabeça. Você abriu as portas. Agora, tem que mantê-las sob controle. Mas para isso, haverá mais sacrifícios. Foi então que Clara apareceu novamente na minha vida. Underline, 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 underline. Clara havia sido minha amiga de infância. Perdemos contato há anos, mas ela voltou a falar comigo logo após o ataque. Clara era diferente de outras pessoas. Sempre teve uma sensibilidade espiritual maior. Ela podia sentir as coisas, ver além do véu da realidade. Quando nos encontramos, eu percebi que havia algo em seu rosto que me perturbava. Marta, você mexeu com algo que não entende, disse ela assim que nos sentamos. Eu sabia que ela tinha razão. Não tinha outra escolha. Ela balançou a cabeça. Sempre há escolhas. Mas agora, o mal que você invocou está se alimentando, e não vai parar por aí. Clara me contou sobre Pai Júlio, um líder espiritual renomado que morava em uma área afastada. Segundo ela, ele era o único que poderia nos ajudar a entender como lidar com as forças que eu havia libertado. Relutante, aceitei sua oferta de ajuda, e no dia seguinte, nós duas viajamos até as colinas onde Pai Júlio vivia. A casa de Pai Júlio era simples, mas imponente. Ao entrar, senti o poder daquele lugar. Ele nos recebeu em silêncio, ouvindo atentamente enquanto eu contava tudo o que havia acontecido. Seus olhos penetrantes nunca desviaram de mim. Quando terminei, ele finalmente falou. Você abriu as portas para algo que não pode controlar. Os Exus errantes foram atraídos para o sofrimento que você causou, e agora eles estão aqui, prontos para devorar tudo ao seu redor. Meu coração disparou. Eu só queria que ele sofresse, sussurrei. Pai Júlio assentiu, sua expressão sombria. Ele está sofrendo. Mas agora, os espíritos querem mais. Querem mais dor, mais medo. Você precisa fechar essas portas, e rápido. Eu não sabia o que fazer. Estava em um ponto sem retorno. A vingança que eu tanto desejava havia se tornado algo muito maior do que eu esperava.
underline 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 underline. Na noite seguinte, pai Júlio, Clara e eu nos preparamos para o ritual de encerramento. Eu estava nervosa, sentia a presença das entidades em todos os lugares ao meu redor. O terreiro de pai Júlio estava iluminado por velas e cânticos sagrados ecoavam ao redor. Era um ambiente carregado de energia, e eu sabia que algo grande estava para acontecer. Pai Júlio começou a entoar cânticos, pedindo aos orixás que protegessem a todos nós. Clara estava ao meu lado, firme, segurando minha mão enquanto pai Júlio trabalhava. A atmosfera ao nosso redor ficou pesada, quase sufocante. As sombras pareciam ganhar vida à medida que os cânticos ecoavam. Eu sentia a presença dos espíritos cada vez mais forte. O medo crescia em mim, mas algo mais também estava lá, uma sensação de que tudo aquilo precisava acontecer, que eu estava prestes a confrontar algo maior. Finalmente, pai Júlio parou de cantar e olhou diretamente para mim. Marta, agora você precisa encarar aquilo que invocou. A entidade não se contentará apenas com Roberto, ela quer mais, e você é a próxima vítima, a não ser que faça o confronto. Está preparada? Eu balancei a cabeça, embora meu corpo estivesse tenso de medo. Pai Júlio me entregou um pequeno objeto, uma vela preta e uma faca ritualística. A vela guiará o espírito. A faca é para mostrar que você não teme. Não deixe o medo vencer, pois é isso que ela quer. Com os itens em mãos, ele começou a guiar o ritual de invocação. As palavras de pai Júlio flutuavam no ar, criando um ambiente de expectativa. Tudo ao redor parecia se mover em câmera lenta. Então, de repente, uma corrente de ar frio varreu o terreiro, e eu soube que ela estava lá. A entidade apareceu do outro lado do círculo, uma figura esquelética, alta, com os olhos escuros e vazios, como um poço sem fundo. Seus cabelos longos e negros flutuavam, e seu sorriso grotesco era uma visão do horror puro. Eu sabia que ela era o reflexo da dor, da vingança, da violência que eu tinha invocado. Cada passo que ela dava em minha direção fazia meu corpo tremer, mas eu não podia recuar. Pai Júlio e Clara observavam em silêncio, confiantes de que eu deveria enfrentá-la sozinha. A entidade parou a poucos metros de mim, e eu senti o frio emanar de seu corpo. Você me chamou, sua voz era um sussurro gélido. Agora, deve pagar o preço. Minha mão tremia ao levantar a vela preta, e eu olhei para a faca ritualística, sabendo que esse era o momento de agir. Eu não tenho mais medo de você, disse, minha voz vacilante, mas determinada. Você pertence a ele, não a mim. Ela sorriu, um sorriso distorcido que me deixou arrepiada. Você acha que pode controlar isso? O medo é meu alimento. Quanto mais ele sente, mais poder eu ganho. Mas você, Marta, você me deu uma porta. E agora estou aqui, e posso ir a qualquer lugar. Eu sabia que ela estava falando a verdade. A cada noite que passava, Roberto ficava mais fraco, mais apavorado, mas também, a entidade ganhava mais força. Eu lhe entreguei Roberto. Ele é o seu alvo. E quando ele estiver destruído, você irá embora. Esse foi o pacto. Ela deu uma risada baixa, gélida, e avançou mais um passo. Meu coração disparava no peito, e a faca parecia pesada em minha mão. Pai Júlio havia me avisado que, no confronto final, eu teria que ser mais forte do que o medo que sentia. Respirei fundo, sentindo o ar denso ao meu redor. Apontei a faca para a entidade e disse as palavras que pai Júlio havia me ensinado. Eu a invoco para cumprir o pacto, e não para vagar livre. O sangue dele será seu pagamento. O medo dele é seu alimento. Eu aprendo aquele que merece, e ordeno que me deixe em paz. A figura se deteve, seu sorriso desaparecendo. A entidade se inclinou para a frente, como se estivesse me observando com mais atenção, e então, por um momento que pareceu eterno, ela não se moveu. O vento ao nosso redor cessou, e tudo ficou em silêncio. Ela recuou. Eu o destruirei, sussurrou ela, seus olhos fixos nos meus.
E quando ele se for, estarei completa. Não terei mais necessidade de você. Com essas palavras, a entidade desapareceu no ar, dissolvendo-se como fumaça. Eu caí de joelhos, exausta, o suor escorrendo pelo meu rosto. Clara correu até mim, segurando minhas mãos, enquanto o pai Júlio finalizava o ritual, queimando as ervas e selando as energias que restavam no terreiro. Eu havia enfrentado a entidade e sobrevivi, mas o feitiço ainda não estava completo. Roberto pagaria o preço final, e quando isso acontecesse, eu estaria finalmente livre. Nos dias seguintes, voltei a observar o espelho que Dona Carmélia havia me dado. O tormento de Roberto continuava, cada noite pior do que a anterior. Agora, além de sofrer com a separação de sua cabeça, ele via a entidade em seus pesadelos. A cada noite, ela se aproximava mais e mais, seus olhos negros devorando o pouco que restava da alma dele. No final da segunda semana, algo mudou. No espelho, pude ver Roberto chorando de medo, implorando por uma morte rápida. Ele não estava mais consciente do que era real e do que era o pesadelo. A entidade o envolveu com seus braços esqueléticos, e, num último grito de terror, sua cabeça se separou do corpo de uma vez por todas. Eu assisti enquanto sua alma, finalmente separada de seu corpo, era devorada pelas entidades que Dona Carmélia havia mencionado. Eu não sentia pena. Ele merecia cada segundo de sofrimento. Eu havia vencido. Quando tudo terminou, voltei a visitar Dona Carmélia para devolver o espelho. Ela me recebeu como da primeira vez, sem surpresa. Então, acabou, disse ela, com um sorriso que parecia saber de tudo. Eu sorri de volta, um peso finalmente retirado de meus ombros. Sim. Finalmente, acabou. Ela assentiu. Você conseguiu o que queria, mas lembre-se, Marta, não brinque com forças que você não pode controlar. Agora, vá em paz. Eu saí da casa de Dona Carmélia com uma sensação de alívio que nunca pensei que sentiria. O peso do trauma, a dor e o desespero pareciam ter desaparecido. Roberto estava morto, e a entidade que ele tanto temia estava saciada. Clara me esperava no carro. Ela me abraçou forte quando voltei, e eu soube, naquele momento, que eu estava livre. Não só do feitiço, mas de toda a escuridão que havia me cercado. Eu não era mais vítima. Eu havia vencido o monstro que destruiu minha vida, e o mais importante, eu havia vencido o medo. A justiça, afinal, havia sido feita. E eu, finalmente, estava em paz. Eu sempre achei que estava segura dentro da minha própria casa. Era um lugar pequeno, modesto, no interior de uma cidade tranquila, longe dos grandes centros e da violência que se via nos noticiários. O tipo de cidade onde as pessoas ainda deixavam as portas destrancadas à noite. Pelo menos, era o que eu pensava até que tudo mudou. Meu nome é Luísa, e o que vou contar a seguir destruiu para sempre minha percepção de segurança. Ainda sinto calafrios quando lembro daquela noite. Tudo começou de forma sutil. Coisas pequenas, fáceis de ignorar. Eu estava voltando do trabalho quando percebi que algo estava diferente no meu apartamento. Nada estava fora do lugar exatamente, mas havia um leve cheiro de tabaco no ar. Como eu não fumava, achei estranho, mas acabei atribuindo ao vizinho do andar de cima, que muitas vezes deixava as janelas abertas enquanto fumava. Isso aconteceu uma vez ou outra, e eu não dei muita importância. Meu trabalho como enfermeira me deixava exausta, e eu mal tinha energia para me preocupar com essas pequenas coisas. Porém, conforme os dias passavam, fui percebendo outras coisas. Pequenas mudanças que me deixaram desconfortável. A porta da geladeira ligeiramente aberta, mesmo sabendo que eu sempre fechava bem. A TV, que eu tinha certeza de ter deixado desligada, estava ligada em um canal aleatório quando eu chegava em casa. Essas coisas foram se acumulando até o ponto em que eu não podia mais ignorar. Decidi que precisava de respostas. Naquela noite, tomei uma decisão: eu iria colocar uma câmera escondida na sala. Não me sentia confortável com a ideia de ter câmeras em casa, mas a sensação de que algo estava errado crescia a cada dia. Comprei uma câmera discreta e a posicionei de maneira que pegasse o cômodo principal.
Se algo estivesse acontecendo, eu iria descobrir. Na manhã seguinte, saí para trabalhar como de costume, e o dia passou devagar, minha mente constantemente voltando para a câmera. Será que eu estava paranoica? Talvez fosse apenas o cansaço do trabalho, ou quem sabe, um simples descuido. Quando voltei para casa, encontrei tudo aparentemente normal. Nenhum cheiro estranho, nenhuma luz acesa que eu não tivesse ligado. A primeira coisa que fiz foi verificar a gravação da câmera. No início, tudo parecia bem. A sala vazia, as sombras se movendo conforme a luz do dia entrava pelas janelas. Mas então, por volta das 14 horas, o que vi me gelou o sangue. A porta da frente, que eu tinha trancado pela manhã, se abriu lentamente. Um homem entrou, vestindo roupas escuras, com uma mochila nas costas. Ele era alto, magro e movia-se com uma calma perturbadora, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Fechou a porta atrás de si com cuidado, trancando-a novamente, e então começou a andar pela minha casa. Ele não estava com pressa. Cada movimento parecia calculado, meticuloso. Ele se sentou no sofá, tirou algo da mochila, um sanduíche, aparentemente, e começou a comer, como se estivesse na própria casa. Enquanto comia, ele pegou o controle remoto e ligou a TV, passeou pelos canais até encontrar algo que o interessasse e relaxou no meu sofá como se fosse seu. Eu assisti a gravação com o coração na garganta. Aquele estranho homem havia passado mais de 2 horas na minha casa. Ele explorou cada cômodo, abriu gavetas, mexeu nas minhas roupas e até deitou na minha cama. E o pior, ele sabia exatamente quando sair. Pouco antes de eu voltar do trabalho, ele calmamente arrumou suas coisas, verificou se tudo estava no lugar e saiu, trancando a porta atrás de si como se nada tivesse acontecido. Eu mal conseguia respirar. Quem era aquele homem? Como ele tinha entrado? Como ele sabia exatamente quando eu saía e voltava? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na sala, com todas as luzes acesas, ouvindo qualquer ruído. A cada estalo ou barulho no corredor, meu corpo se encolhia de medo, imaginando que ele poderia estar de volta. Mas a casa permaneceu silenciosa. No dia seguinte, fui direto à polícia. Mostrei a gravação, e eles pareceram levar a situação a sério, o que me deu algum alívio. Prometeram investigar, mas mesmo assim, eu sentia que o perigo ainda estava ali, à espreita. Troquei a fechadura e pedi a um amigo que ficasse comigo por alguns dias. Ele tentou me acalmar, dizendo que provavelmente era só algum ladrão tentando roubar algo, mas eu sabia que não era só isso. O homem não parecia interessado em roubo. Ele parecia interessado em mim. Os dias passaram e, embora o medo ainda estivesse presente, comecei a me sentir um pouco mais segura. A polícia me garantiu que estavam fazendo rondas pela área, e eu acreditava que, se aquele homem tentasse voltar, seria pego. Mas, como logo descobri, ele era mais esperto do que todos nós. 2 semanas depois, uma noite tranquila, finalmente voltei a dormir sozinha. Por volta das 2 horas da manhã, acordei com um som estranho. Era baixo, mas claro. Um arranhão suave, como unhas passando pela madeira. Meu coração começou a disparar. Fiquei em silêncio, tentando entender de onde vinha o som. Então, eu ouvi um leve clique vindo da porta da frente. Meu corpo congelou. Ele estava tentando entrar. Levantei da cama com cuidado, tentando não fazer barulho. Minha mente corria, procurando por uma solução. Eu não podia sair pela porta da frente. Minha única opção era a janela do quarto. Descalça e com o coração a mil, abri a janela lentamente, tentando não chamar a atenção. Eu morava no 2º andar, mas o telhado da garagem era próximo o suficiente para eu tentar pular. Ouvi a porta da frente se abrir, seguida pelo som de passos. Ele estava dentro da casa. Com um movimento rápido, me lancei pela janela, caindo no telhado da garagem. A dor no tornozelo foi intensa, mas ignorei, rastejando até a beirada e descendo o mais rápido possível. Assim que meus pés tocaram o chão, corri para a casa da frente. Bati na porta freneticamente, implorando por ajuda. Meus vizinhos acordaram assustados, me deixaram entrar e chamaram a polícia imediatamente. Quando a polícia chegou, ele já havia desaparecido. O apartamento estava revirado, mas nada foi levado, mais uma vez confirmando o que eu já sabia, não era roubo o que ele queria. A investigação continuou, mas eles nunca o encontraram.
O homem que invadiu minha casa parecia ter desaparecido sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. Passei semanas com medo de voltar para casa, de estar sozinha. Eventualmente, me mudei para outro estado, tentando deixar tudo para trás. Mas o medo nunca foi embora. A ideia de que ele ainda está lá fora, esperando, me assombra. Nunca saberei por que ele fez isso, porque escolheu minha casa ou o que realmente queria. E essa incerteza, essa falta de respostas, é o que me assusta mais. Mesmo após meses desde a última vez que o vi, a sensação de que estava sendo observada não me deixava em paz. Uma noite, enquanto caminhava em um parque na nova cidade onde me estabeleci, tive a impressão de ver uma figura familiar à distância. Um homem alto, magro, com um andar calculado. Meu coração disparou e, por um momento, eu congelei. Seria ele? Eu estava perdendo a cabeça. Desesperada, voltei para casa correndo. Tranquei todas as portas e janelas e fiquei deitada no chão da sala, tremendo, esperando o silêncio me acalmar. Durante toda a noite, cada ruído, cada sombra, parecia uma ameaça. Não dormi, apenas esperei o dia clarear. O medo agora estava incrustado em mim, uma sombra que eu carregava para onde quer que fosse. Dias depois, recebi uma ligação da polícia da minha antiga cidade. Eles queriam saber se eu tinha alguma informação nova. A investigação estava prestes a ser arquivada por falta de evidências. As palavras deles foram como um golpe final, um lembrete de que, para eles, o caso estava encerrado. Mas para mim, a história estava longe de acabar, porque eu sabia, no fundo do meu ser, que aquele homem ainda estava por aí, observando, esperando. E a verdadeira pergunta que me atormentava era: quando ele voltaria? Semanas se passaram após a ligação da polícia, mas minha mente não conseguia descansar. Cada sombra se movendo no escuro, cada rosto anônimo na multidão, trazia de volta o terror daquela noite. Eu sabia que não podia viver assim para sempre, mas o medo tinha raízes profundas, que cresciam a cada dia. Uma noite, enquanto verificava minhas portas e janelas pela terceira vez, ouvi algo. Um som leve, quase imperceptível, vindo da cozinha. Meu coração disparou. Peguei uma faca que mantinha próxima, meus sentidos em alerta máximo. Os minutos se arrastaram como horas enquanto eu escutava, esperando por qualquer sinal de movimento. Nada. Apenas o silêncio pesado e opressor. De repente, o telefone tocou. O som inesperado me fez soltar um grito de surpresa. Atendi com a mão trêmula e uma voz feminina do outro lado quebrou o silêncio. Olá, é você, certo? A voz era familiar, mas não consegui reconhecer de imediato. Quem está falando? Minha voz saiu trêmula. Meu nome é Clara. Eu sei que isso pode soar estranho, mas algo semelhante aconteceu comigo. Eu vi seu nome em um relatório da polícia. Precisamos nos encontrar. Meu corpo gelou. Outra vítima? Eu hesitei, mas a curiosidade e a necessidade de respostas foram mais fortes. Marcamos de nos encontrar em um café movimentado na tarde seguinte. Quando cheguei, Clara já estava lá. Era uma mulher jovem, com olhos que carregavam o mesmo peso de medo que os meus. Ela contou uma história assustadoramente parecida com a minha, um intruso que não queria roubar, mas apenas aterrorizar. Eles nunca o encontraram. Conversamos por horas, compartilhando detalhes, tentando montar o quebra-cabeça. O que ele queria? Por que nós? E, mais importante, por que ele parou? Ou será que não parou? Ao final do encontro, Clara sugeriu algo que eu não esperava. E se o encontrássemos primeiro? A ideia me deixou sem palavras. Parecia loucura, mas eu estava cansada de viver com medo. Havia algo de poderoso na possibilidade de inverter o jogo. Depois de algumas horas de discussão, concordei. Juntas, montaríamos um plano. Precisávamos investigar, descobrir quem era aquele homem e o que ele queria. Nos dias seguintes, Clara e eu mergulhamos em nossas pesquisas. Contratamos um investigador particular que nos ajudou a conectar alguns pontos. Descobrimos que outras mulheres também haviam relatado invasões similares, sempre sem roubo, sempre o mesmo perfil de um homem alto e magro. Todas se mudaram, mas o medo nunca as deixou. Não era coincidência. Uma noite, enquanto revisávamos nossas anotações, meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Eu atendi com cautela. Você acha que pode me encontrar? A voz era profunda, familiar e o pavor me invadiu. Era ele. Vocês são tão previsíveis. Sempre voltam ao passado.
O som de sua risada ecoou através do telefone, fria e desumana. Desliguei rapidamente, meu corpo tremendo. É ele, murmurei para Clara. Ele sabe. Naquele momento, percebi que não era só sobre encontrá-lo. Era sobre sobreviver. Ele estava nos caçando, jogando um jogo de gato e rato, e nós éramos o prêmio. Clara e eu decidimos que não podíamos esperar mais. Precisávamos agir. E naquela noite, pela primeira vez, ao invés de ser a presa, escolhemos ser as caçadoras. Com determinação renovada, preparamos a armadilha. Se ele estava nos observando, nós também o estaríamos. E assim, o jogo começou. Desta vez, estávamos prontas. Desta vez, sabíamos que não podíamos perder. Porque sabíamos que, se o fizéssemos, o próximo confronto poderia ser o último.